Boa noite a todos e obrigada por terem aceito o convite do Rotary Clube de Amarante para estarem presentes na reunião festiva de hoje, que é em homenagem ao profissional. Como é normal, no mês de outubro, o Rotary Clube de Amarante, usa o mês de outubro para o mês dos serviços profissionais. Eu vou começar, antes de mais, para identificar a mesa. Ao centro temos o presidente do Rotary Clube de Amarante, Dr. Pedro Cunha. À sua direita temos o Sr. Padre Pacheco, todos nós bem conhecemos. À sua direita temos o Sr. Monsenhor Manuel Clemente. A seguir, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Armindo Abreu. E a seguir ao Sr. Presidente temos o Sr. Padre Reis, Presidente da Fundação Domingos Simão Polido e ex-Presidente da Câmara da Vidigueira. À esquerda do Sr. Presidente do Rotary Clube de Amarante temos o Governador Assistente, companheiro Pedro Maldonado, do Rotary Clube de Castelo de Paiva. À sua esquerda temos o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Professor Engenheiro Jorge Mendes. À sua esquerda, o Sr. Padre Zé Manel, pároco de São Gonçalo. E, por último, mas muito bem, o Sr. Presidente da União das Juntas, Professor Pinheiro, nem assim com a ajuda, Sr. Professor. Então, nós vamos dar início à reunião festiva do mês de outubro e esta reunião festiva, como eu já disse, é em homenagem ao Sr. Padre Pacheco. Vou, a partir de agora, antes de mais, primeiro pedir que usufruam desta reunião festiva, que é o Rotary Clube de Amarante, que é uma associação que faz parte do Rotary Internacional, em que serve a pessoa. E eu não me vou adiantar porque não faz parte do protocolo e vou então desejar que tenham uma boa noite e a partir de agora vou dar a palavra ao Sr. Presidente Pedro Cunha, Presidente do Rotary Clube de Amarante. Temos sempre a tradição, antes de começar propriamente o jantar e qualquer reunião dos rotários, de fazer, obviamente, as saudações às bandeiras. E essa saudação às bandeiras, para nós, tem um significado muito particular. É, digamos que, o reconhecimento de pessoas que estão aqui presentes, como sendo, obviamente, pessoas a quem nós votamos em Rotary, obviamente, a importância que lhe damos. E então eu ia pedir ao companheiro Pedro Maldonado, representante do Governador do Distrito de 1970, para saudar a bandeira nacional. Ia pedir ao Sr. Padre Pacheco para saudar a bandeira de Amarante que tanto ama. E ia pedir ao companheiro Jorge Mendes, ao Sr. Vice-Presidente Jorge Mendes, para saudar a bandeira dos Rotary. As bandeiras estão ali? Depois deste passo, eu gostaria de começar o período a que nós chamamos de atividades de comunicações e algumas pessoas inscritas para falar. Eu gostaria que o fizessem com alguma... sejam sintéticos, mas antes de mais, e para eventualmente deixar marcado e vincado uma posição, eu gostaria de ler uma carta que eu recebi e que me foi enviada pelo Sr. Presidente da Câmara, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que ele pensa sobre este ato. E diz o seguinte: ao reverendíssimo Padre Pacheco, por um lamentável desencontro de agenda, deu-se a impossibilidade de estar presente numa homenagem tão merecida. Distinguir um homem pelo seu percurso de vida, pela sua dedicação a uma comunidade e pela defesa dos valores da dádiva e do amor ao próximo, é a nossa obrigação enquanto comunidade.
esta homenagem é de todo merecida e o Rotary Clube de Amarante está de parabéns pela iniciativa. Desejo que o Sr. Padre Pacheco sinta, com esta festa de homenagem, a gratidão de todos nós e uma força acrescida para continuar ativo, como desejamos que se mantenha por muitos e bons anos. Porque, Sr. Padre Pacheco, o senhor é importante para a nossa comunidade e nós precisamos de si. O seu percurso como pároco das freguesias da Madalena e de Cepelos, a sua carreira como professor, e permitam-me dizer que foi um excelente professor de português, história e francês, durante, arrisco dizer, mais de 35 anos, a sua passagem pela direção da banda de música e dos escuteiros e tantas outras intervenções que teve e continua a ter na nossa terra, são motivos mais do que suficientes para que todos nós sejamos unidos e empenhados nesta bonita festa de reconhecimento e distinção. Amigo do amigo, bom conversador por natureza, educador por profissão e pároco por votação, presentei-nos sempre com um sorriso, ou então com uma lição de fraternidade, por exemplo, na missa das crianças, quando as interpela com o seu jeito afetuoso e torna esses momentos memoráveis. Mais homens como o Sr. Padre Pacheco são necessários. Sr. Padre Pacheco, em meu nome pessoal e em nome do município, gostaria de concluir com uma mensagem de agradecimento, sentido e de profundo respeito, que sempre serão poucos, diante do muito que o Senhor nos oferece todos os dias. Um abraço a todos, José Luís Gaspar. Obrigado. Senhoras e senhores, numa sociedade de exagerado confronto em que os homens se dividem por razões ideológicas, por razões religiosas, clubísticas até, grande acontecimento é este, Sr. Padre Pacheco, ter congregado hoje e aqui à sua volta tantas e tão diversificadas pessoas. Todos, por uma razão ou por outra, ou por todas elas, quiseram vir manifestar ao homem multifacetado, cidadão participativo, de pedagogo, ao sacerdote, o agradecimento que lhe devem, a admiração que por ele nutrem, a amizade que devotam, o afeto enfim que lhe dispensam. Tal é o meu caso. Devo dizer, porém, que a primeira vez que ouvi falar do Sr. Padre Pacheco, o que muito me agradou porque eu era um jovem e irreverente, foi por causa do seu sentido de humor desempoeirado e sábio. Olha, no que me vou meter, mas eu tenho que contar, Sr. Padre, desculpa, mas eu tenho que contar. Uma das suas alunas do colégio de altura, de cujo nome não me quero agora lembrar, entrou-lhe na sala de aulas com um fio ao pescoço e cruz entre os seios que o generoso decote deixava ver. O Padre Pacheco olhou-os fixamente, o fio e a cruz, e perguntou-lhe: posso saber, minha menina, o que faz Nosso Senhor Jesus Cristo entre esses dois outros ladrões? Peço desculpa. Até então, eu só conhecera padres sisudos, austeros, de mão lesta e doutrina brava. E por isso logo o achei interessantíssimo, com vontade de ter também eu um professor assim, e diga-se de passagem, uma colega também.
Só anos mais tarde tive o privilégio de conhecer nas gratíssimas e saudosas viagens com ele. Jornadeámos pela Itália e a Roma Eterna, onde a cada inscrição punha à prova o meu pobre latim e eu ia descobrindo a mestria do seu. Pela Noruega, pela Grécia, pelas Repúblicas Bálticas, pela Áustria, pela Suíça. Eu não fui a todas. Tenho para mim que não há melhor forma de conhecer uma pessoa, de se fazer um amigo e de conhecer, do que se não viajar com ela pelo menos 8 dias. Que exemplos nos deu então de tolerância e de paciência, de lucidez e de vivacidade, de alegria e de boa disposição. Boa disposição. Ouço ainda cantar ou recitar aquela profissão do António Lopes Ribeiro que ele adorava e se põe ainda agora. Tocam o sino na torre da igreja, abre os marinhos e alecrim pelo chão. O Dr. Pedro pediu brevidade e eu vou cumprir. Quantas histórias teríamos para contar dele? Há uma que merece, porque se deve ter tornado, por causa disso, o português mais conhecido em Israel, depois do nosso Barros Basto. Todos sabem da enorme segurança, a segurança espartana que há em Israel. No aeroporto de Tel Aviv, fizeram distribuir por cada um dos 40 elementos que compunham as pessoas do grupo um questionário habitual, que já conhecem. Só que este vinha em espanhol. Em espanhol, justamente, em castelhano. Nome, residência, fecha de nascimento, o habitual. Mas a determinada altura perguntava-se: nome del padre. Aí alguns tiveram dúvidas. Alguns tiveram dúvidas de que nome e de que padre se tratava. Mas o Sr. Joaquim Sacristão, muitos conheceram, expedito como era, disse logo: moço, então não sabem o nome do padre? O padre é Joaquim Pacheco. Então, pelo menos 30 pessoas do grupo disseram que o seu próprio pai se chamava Joaquim Pacheco. Entregues os verbetes, pouco depois, um oficial armado pediu ao seu padre Pacheco que o acompanhasse a um gabinete de segurança à parte. E há algum tempo esteve lá, de facto. Contava-nos depois o homenageado de hoje. Vi-me atrapalhado. Então, se és padre de toda esta gente? Hã? Ora bem, hã? Foi então que o aflito padre Pacheco percebeu a confusão semântica e triunfante, disse: mira usted, como posso ser pai de toda esta gente se alguns destes meus filhos são mais velhos do que eu? Ao longo dos anos, esparsamente, fui vendo o seu padre Pacheco e o privilégio de o visitar no meu escritório, por mera cortesia, algumas vezes. E o que ele me marcou e marca impressivamente foi sempre a sua simplicidade, a sua humildade, o seu sentido de humor, que fica aqui expresso, com a capacidade de rir de ele próprio. Lembra-se, seu padre, do Crossero? Crossero, sim. Venha
tu és padre, estamos no Corceiro. Da sua humildade, da sua simplicidade, do seu sentido de humor, da sua afetividade, numa palavra, isto que estão vendo, da sua humanidade. No seu longo sacerdócio, de que outros falarão melhor do que eu, caminhou ou esteve muitas vezes à nossa frente, mas deu-me a mim sempre a sensação de caminhar connosco e no meio de nós. Dito de outra forma, perto de Deus por amor aos homens, mas também perto dos homens por amor a Deus. Muito bem. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, caro Pedro Cunha, já termino. Desejo antes, porém, agradecer a todos quantos organizaram esta homenagem ao Rotary Clube de Amarante. Dá-nos o ensejo de conviver umas horas mais com tão carismática personalidade e de poder ter dado aqui também o meu testemunho. As últimas palavras, porém, quero dirigi-las ao Sr. Padre Pacheco. Que os anos que ainda tem para viver sejam muitos. E se porventura não forem muitos, que sejam bons e em paz. De nós, pode ter a certeza que não terá senão sempre admiração, respeito, gratidão e saudade. Muito obrigado. Ora bem, posto isto e porque o protocolo é mesmo assim, eu vou dar a palavra ao nosso governador assistente, Dr. Pedro Maldonado, que está aqui em representação do governador do Distrito de 1970, porque ele não resistiu a dizer duas palavras ao Padre Pacheco e dizer duas palavras aqui a esta Assembleia tão grande, e ele vai falar em nome do Presidente do Rotary do Distrito de 1970, do Presidente do Governador do Distrito de 1970. Pessoalmente não tinha o prazer de conhecer o Sr. Padre, nem sequer de conhecer a face, mas lá fora percebi rapidamente quem era, porque a forma carinhosa, a forma chegada e afetuosa como as pessoas a si se dirigiam, rapidamente me fez concluir, e bem, de facto era o Sr. Padre o homenageado. De tudo quanto aqui ouvi, há uma frase particularmente que me ficou, que é do sorriso do Sr. Padre. De facto, é magnífico e que transmite uma alegria muito grande, mas também uma paz muito grande, e de facto, o Senhor há de ter sido, e foi seguramente, um grande educador, um grande pastor da comunidade e dos paroquianos que serviu ao longo de muito tempo que se dedica ao sacerdócio, bem como também ao ensino. Dizer-vos o seguinte, e agora focando um bocadinho em Rotary, fiquei satisfeitíssimo por ver, e já o transmiti ao nosso governador, que o Rotary Clube de Amarante, tendo escolhido tão bem o homenageado, trouxe a comunidade amarantina aqui e que desta forma também conseguem e sentem o que é o movimento rotário. Não vou dizer, não vou caracterizar, vou só dizer-vos que, acima de tudo, e como eu aprendi com um companheiro nosso, o companheiro Francisco Zamit, o Sr. Padre Pacheco podia e seguramente teria sido um grande rotário, porque o Rotary é um clube de pessoas de bem, e eu creio, estou profundamente convicto que o Sr. Padre Pacheco não é uma pessoa de bem, é uma pessoa excelente, de muito bem. E nessa perspectiva foi uma honra, em meu nome e em nome do companheiro, o governador Fernando Laranjeira, estar presente nesta homenagem que o Rotary Clube de Amarante, em boa hora, lhe dirigiu. Muito obrigado a todos. Boa noite, Sr. Presidente do Rotary Clube de Amarante, Dr. Pedro,
Reverendíssimo Padre Pacheco, Governador Assistente Dr. Pedro Maldonado, Monsenhor Manuel Clemente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Armindo Abreu, Sr. Padre José Manuel, Sr. Padre Reis, Sr. Presidente da União de Freguesias de São Gonçalo, Professor Pinheiro, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Rotary o convite que fez à Câmara Municipal para estar presente nesta merecida homenagem ao Sr. Padre Pacheco e, naturalmente, felicitar o Sr. Padre Pacheco por este momento e por este reconhecimento por parte da sociedade amarantina, através do Rotary Club, por esta homenagem. Normalmente, nestes eventos em que se faz uma homenagem a uma determinada pessoa, e neste caso estamos a falar do Sr. Padre Pacheco, fala-se sobre a sua vida, sobre a participação na sociedade. O Sr. Padre Pacheco, portanto, é mais próximo de algumas pessoas, ou foi mais próximo, quer através da sua atividade, como pároco, como professor, deu várias disciplinas e, portanto, houve aqui, ao longo de vários anos, mais de 35 anos, um largo convívio com muita gente, que foi crescendo. 58? Muito bem, tanto melhor. E, portanto, e que bom seria se tivéssemos o Sr. Padre Pacheco mais 58 anos a conviver connosco. Nunca se sabe, nunca se sabe. A verdade é que para todos nós, e aquilo que vai ouvindo, ou que eu vou ouvindo, é que de facto o Sr. Padre é uma referência. E como Padre, a sua qualidade humanista, a forma como se liga com as pessoas, em particular com as crianças, já aqui foi focada essa questão, a proximidade às crianças. Já várias vezes ouvi comentar que há crianças que gostam de ir à sua missa porque é o Sr. Padre Pacheco a dar a missa. E portanto, esta é uma proximidade para com a sociedade que é muito importante. Eu vou confessar uma coisa. Apesar de não ter sido próximo do Sr. Padre Pacheco, nem com uma aluno, nem com outra, nem noutra circunstância, a verdade é que houve um momento muito importante em que nos cruzamos. O Sr. Padre não se lembrará, mas houve um dia, no dia 28 de julho de 1990, o Sr. Padre foi o padre do meu casamento. Não sei se... Portanto, não sei se diga bem, se diga mal. Sim, pode. Jorge José Magalhães Mendes. Glória Delfina Moreira da Mota. Pronto, portanto, está a ver que, apesar de nos termos encontrado apenas num dia, a verdade é que o Sr. Padre será sempre uma referência ao longo da minha vida, porque isso aconteceu. E, portanto, a vida de vez em quando prega-nos partidas. Eu estava longe de imaginar, há 24 anos, quando me casou na Igreja de São Gonçalo, que estaria aqui, neste espaço que na altura não existia, a fazer numa homenagem merecida ao Sr. Padre Pacheco. E, portanto, quando estamos a elogiar o padre que nos casou, portanto, é difícil dizer muito mais do que aquilo que já foi dito. O que se pode dizer é que, em nome do município, agradecer a sua intervenção na sociedade. O Amarante, em particular Amarante, porque é onde estamos, precisa de gente boa, precisa de homens bons, e, portanto, o Sr. Padre Pacheco é uma dessas referências e será sempre uma dessas referências para todos nós. Portanto, só temos que agradecer, e eu só tenho que agradecer pessoalmente, e também em nome do município, o que tem dado a todos nós. E, portanto, muito obrigado, Sr. Padre Pacheco. Eu terminaria de forma simbólica entregando uma pequena lembrança da Câmara Municipal ao Sr. Padre Pacheco. Muito obrigado.
para saber se os gajos da Câmara são corretos ou não. Ora, muito boa noite a todos. Cabe-me a mim agora falar para o Sr. Padre Pacheco, a quem queria cumprimentar com muita simpatia e, acima de tudo, agradecer-lhe a disponibilidade de estar aqui e aceder a esta homenagem. Depois das intervenções aqui feitas, tornaram-me a vida extremamente difícil, porque o que eu posso dizer é sempre menos que aquilo que já foi dito. No entanto, eu gostaria de começar por citar uma frase de um texto escrito e que diz assim: sem pretender que os Rotary Clubs alterem o seu estilo e o seu programa, fazemos votos para que neles, assim como é séria e elevada a expressão cultural e científica, assim também seja respeitosa a sua atitude para com os valores espirituais e religiosos e não seja considerado neles, como pessoas inteiramente estranhas, o Mestre da Humanidade, Cristo Senhor. Isto foi uma alocução feita pelo Papa Paulo VI no dia 20 de 3 de 1965, no almoço dos Rotaries italianos, na aula della Benedizione. Isto é a assunção efetiva de que a Igreja Católica entendeu como bons princípios dos rotários para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento do pessoal e científico das pessoas. E porque nos mantemos fiéis aos nossos princípios, valores espirituais e religiosos, é com muito orgulho que hoje homenageamos o Sr. Reverendo Padre Pacheco, neste dia e nesta hora, a quem eu presto mais uma vez a minha homenagem. Pedimos ao Padre Pacheco um currículo. E o Padre Pacheco mandou-nos um currículo. E o currículo que mandou, para melhor definirmos perante o que hoje pretendíamos definir, portanto, melhor o que hoje está, se é que é necessário que as pessoas percebam quem é o Padre Pacheco. O Padre Pacheco, que já desenvolveu tanto neste Conselho, mandou-nos esta folha. Esta é a folha do currículo do Padre Pacheco. Uma folha que só demonstra a humildade, o espírito desinteressado, a participação na sociedade sem mais nada querer, está expresso nesta folhinha, que é uma coisa espantosa, Sr. Padre. Acho que alguém, com o seu passado nesta terra, se tivesse algum laibo de vaidade, escrevia quase um livro. O senhor escreveu uma folha. E deixou-me aqui, numa atitude terrível, de desmistificar o que é esta folha. Eu vou tentar fazê-lo. Que me perdoem, mas vou tentar fazê-lo. Posso-me sair mal. É um trabalho insano, mas é um trabalho que eu vou fazer com a minha alma, com o meu coração, porque acima de tudo, porque já que foi dito, o Padre Pacheco merece que nós todos ponhamos a alma e o coração quando falamos dele. E eu vou tentar falar daquilo que eu acho que o Sr. Padre Pacheco foi e daquilo que ele nos demonstrou ao longo dos anos que eu o conheço. Então o Padre Pacheco disse-nos que se chama Joaquim Fernando Teixeira Pacheco e que nasceu no dia 12 de 5 de 1931 em Boim, Lousada. Foi o 8º de 9 irmãos, de pais lavradores. Entrou para a escola aos 7 anos, para o seminário em 1942 e terminou o curso em 54. Foi ordenado sacerdote em 1 de 8 de 54 e a missa nova foi no dia 22 de 8 de 54, precisamente na freguesia de Boim, Lousada.
Em dezembro de 1954, é nomeado vigário, cooperador e coadjutor, provavelmente na igreja da Nossa Senhora da Conceição no Porto, e foi nomeado posteriormente, em 1956, como pároco de Madalena e Cepelos, pelo Bispo do Porto, Sr. Dom António Ferreira Gomes, com o encargo de dar aulas no Colégio de São Gonçalo. Começa aqui a história do Padre Pacheco em Amarante. E o Padre Pacheco assume ser pároco de Cepelos e Madalena e assume ser um professor no Colégio de São Gonçalo. Notem bem, percebam bem, professor de português, de história, de francês, de latim e de educação musical. Que jeito dava ao Ministro da Educação neste momento. Mas de qualquer das maneiras, o que nós tiramos logo à partida desta pequena frase, de um currículo muito pequeno, é que entrou em Amarante um homem culturalmente superior. Um homem que sabia explicar. Um homem que sabia dar aulas de 5 disciplinas, meus senhores, 5 disciplinas. Este homem que estamos a homenagear, quantos homens, quantas mulheres, independentemente de trazerem a cruz no meio dos ladrões ou não, independentemente disso tudo, quantas mulheres e quantos homens este homem conseguiu orientar na vida, conseguiu fazer felizes, conseguiu determinar um caminho, conseguiu ensinar o suficiente para que ao longo dos 37 anos em que foi professor, foi capaz de trazer a essa gente mais valias, mais conhecimentos e, acima de tudo, prepará-los para o futuro que vinha a seguir. Mas o Padre Pacheco não é só isto. O Padre Pacheco, se fizesse só isto e se fosse ao mesmo tempo Padre de Cepelos e da Madalena, já chegava. Mas não chega. Porque o Padre Pacheco diz aqui, foi presidente da banda musical de Amarante durante 38 anos, de 1970 a 2008. A banda musical de Amarante é seguramente das instituições mais antigas deste concelho. É seguramente uma instituição que orgulha e honra Amarante. Seguramente, Sr. Padre Pacheco, repare, ao mesmo tempo em que era professor de 5 cadeiras e que ao mesmo tempo em que era pároco de Cepelos e Madalena, era presidente da banda musical, que seguramente, se não fosse o labor dele, o trabalho dele, e eu devo dizer que, não sei se vou errar, mas entre os anos de 90 e 94, o Sr. Padre Pacheco conseguiu arranjar uma nova sede, que é a sede que a banda musical tem. Foi o Padre Pacheco, na sua direção, que a conseguiu. Com esforço, obviamente, dos amarantinos, com esforço da Câmara Municipal, que o ajudaram, mas foi ele que desenvolveu esse trabalho. Já ficamos. Conseguiu levar muita gente a ser felizes nas suas profissões. Conseguiu salvar a banda de Amarante, se calhar, da extinção. Deu-lhe uma sede nova. Mas ainda não chega. É que o Sr. Padre Pacheco, em 1979, ainda se abalança mais. Consegue ser pároco também, consegue ser pároco também de São Gonçalo e São Veríssimo. Então vamos contar. O Padre Pacheco é padre em São Gonçalo, em São Veríssimo, em Cepelos, na Madalena, dá aulas no colégio e é presidente da banda de música. E eu pergunto, Sr. Padre, nesta vida que Deus lhe deu, nesta vida que o Senhor viveu aqui em Amarante, quantas vidas viveu o Senhor? Quantas vidas viveu o Senhor? Quantos homens diriam, eu já fiz tanto por Amarante? Os filhos, quando dizem isto, não dizem rigorosamente nada, porque o Senhor fez seguramente muito mais que eles e nunca disse. Eu fiz, e nunca disse que fez alguma coisa por Amarante, porque a sua modéstia, a sua humildade, o seu sorriso, como tinha aqui estendido, o Senhor consegue dizer, fazer as coisas sem que as pessoas se apercebem, mas elas aparecem feitas. E são feitas com muito amor e muito carinho pelos amarantinos e pelas pessoas.
Posteriormente, o Sr. Padre Pacheco foi substituído em 1992, porque o trabalho era muito, naturalmente, era impossível. E passou a ser, outra vez, só pároco da Madalena e de Cepelos. Mas o Padre Pacheco tem aquilo a que nós chamamos na minha terra o bichinho carapinteiro, não é capaz de estar quieto. E então o que é que resolveu? Resolveu ir para a Madalena e restaurar e aumentar a Igreja da Madalena. E fê-lo. Está feito. É de conhecimento público. Mas ainda não estava satisfeito. E então resolveu ir para os Cepelos e em 2009 acaba o aumento, o restauro da zona envolvente e o salão paroquial em Cepelos. Meus senhores, chega? Não chega. É porque o Padre Pacheco tem outra vertente. O Padre Pacheco é um intérprete, do meu ponto de vista, de uma frase que todos sabem quem a disse. Nem só de pão vive o homem. Nós hoje comemos aqui o repasto e em termos de pão estamos satisfeitos. O Padre Pacheco foi muito além disso. O Padre Pacheco deu o pão, mas também deu o espírito, a educação, a cultura, o amor, o carinho, o respeito por todos os paroquianos desta terra. O Padre Pacheco fez mais do que isso. Fez esses passeios que há pouco tempo o Dr. Eliseu falava. Passeios em que muitos casais, em que muitas pessoas encontraram nem só estas histórias pitorescas, mas acima de tudo encontraram a felicidade de ser amarantinos, de passearem, de se realizarem, de se conhecerem e de se calhar serem mais felizes. Eu hoje tenho que dizer claramente, é um orgulho enorme homenagear o Padre Pacheco. O Padre Pacheco tem uma grandeza de alma, uma grandeza de trabalho feito que nos deixa a todos nós extraordinariamente pequeninos. Ao Padre Pacheco só me resta, e subscrevendo aquilo que disse o Dr. Eliseu, queria lhe dizer com muito sentimento e com muito sentido que na sua vida já longa continua a viver por muitos anos, a viver com esse seu espírito, com essa sua cabeça tão lúcida, com este sorriso tão bonito e acima de tudo tão congregador, que nos faça mais surpresas no sentido de fazer mais e melhor, mais e cada vez mais pelos amarantinos. Por nós, Rotary Clube de Amarante, é um orgulho, é uma honra, é acima de tudo digamos que um enorme orgulho ver que o Sr. Padre Pacheco conseguiu trazer aqui a esta sala, seguramente, a maior homenagem que o Rotary Clube de Amarante algum dia fez a um profissional. O Sr. Padre Pacheco é uma referência e nós vivemos de referências e que continua, acima de tudo, a dizer e a dar às pessoas aquilo que há bem pouco disse. Nem só de pão vive o homem. O homem vive de espiritualidade, vive de amor, vive de carinho, vive de respeito, vive da nossa religião e, acima de tudo, vive do amor ao próximo. O Sr. Padre é um exemplo disso. Agradeço por ter estado aqui hoje, para nós foi uma honra, e eu não queria deixar esta alocução sem entregar aquilo que nós entendemos que o senhor merece, ou aquilo que provavelmente será pouco em relação àquilo que merece, mas também queríamos deixar aqui umas imagens que nós fomos recolher por parte de algum dos seus acompanhantes nas suas viagens, em que foi pai de 30 crianças, algumas por um bocadinho mais velhas que o senhor. Muito obrigado, Sr. Padre Pacheco. Foi uma honra. Depois desta exposição, queria agradecer ao engenheiro Arteiro o facto de ter tido este trabalho, que ainda ontem estava muito complicado porque o computador estava a falhar, tantas eram as informações, mas conseguiu-se levar a bom porto, e reconhecer que o Padre Pacheco
fez um trabalho notável ao longo destes anos, levando tanta gente por esta Europa fora. Só não nos consegue explicar como é que o padre de São Gonçalo e São Veríssimo, Madalena-se para Lisboa ao mesmo tempo de férias. Isso é que a gente fica preocupado. De qualquer das maneiras, também vimos aqui, quando foram à Jordânia, que dizia lá, Nabateu. E é verdade, Nabateu mesmo. Bateu em Castelo Branco. Se batesse a mim, eu estava muito rico. Não é? Portanto, a questão do meu ponto de vista é esta. O Padre Pacheco é homenageado dos Rotary e, obviamente, nós não podíamos deixar de deixar uma lembrança, ou as lembranças que nós temos para o Padre Pacheco. Em primeiro lugar, eu queria lhe entregar a flâmula dos Rotary de Amarante para que o senhor guarde do fundo do coração das pessoas, exatamente, para que o senhor perceba que nós gostamos de si, acima de tudo, o respeitamos e queremos que tenha uma vida bem longa. O livro dos 50 anos de Rotary Clube de Amarante, a medalha dos Rotary de Amarante e uma placa alusiva a este momento, em que eu queria que as pessoas ouvissem o que está aqui escrito. É muito simples. Homenagem ao Reverendíssimo Padre Joaquim Fernando Teixeira Pacheco, 30 de 10 de 2014. E terminando este passo, mimando o seu Padre Pacheco, ele que nos tem mimando desde 1956, demos-lhe este mimo que é muito pouco, e nós só queríamos dar-lhe a palavra para que o seu Padre Pacheco diga o que quer dizer, ou o que tenha para dizer, acerca desta festa, acerca daquilo que quer fazer, daquilo que são as suas perspectivas, daquilo que queira que nós façamos, porque nós nos pomos aqui, todos nós, à disposição do seu Padre Pacheco, para o que quiser, para o que precisar, e acima de tudo, não acredito, eu também não acreditaria, mas de qualquer maneira é dito do fundo do coração. O seu Padre Pacheco pode contar com os Rotary quando quiser. Agora, nós vamos acreditar naquilo que vai dizer. A palavra é sua. Antes de mais, eu não gosto de fazer discurso, não tenho habilidade para isso, nem nunca gostei muito. Só que gostava muito, era realmente de agradecer a todas as pessoas que estão presentes e outras que estão ausentes, que não vieram, ou porque não puderam, ou porque não souberam, e dizer também que procurei, na medida possível, cumprir a minha missão. Tenho sempre com toda a gente. Não tenho... Vocês têm... Nunca criei problemas, que eu saiba. E penso também que toda a gente que me conhece é minha amiga. Então, sou aqui há 58 anos, como souberam, como ouviram, não é? Tinha, vá lá, treinado, estagiado, quer dizer outras palavras, mas fugiu. Lá na Senhora da Conceição, Marquês de Pombal, na Praça do Pombal, a Subção da Catarina, onde cada ano fazia. Era eu que trabalhava como tal, estava claro. O Sr. Padre já era de muita idade, tinha Parkinson, e eu é que fazia isso. Ia fazer perto de 400 batizados por ano, casamentos era 200 ou 300, via muitos casamentos lá de fora, porque a igreja era muito bonita, iam para lá. Fiz o que pude, aqui em Amarante fiz aquilo que pude também, possivelmente poderia fazer mais, não tenho remorsos. Não tenho remorsos. E também penso que ninguém anda zangado comigo,
E eu também não ando zangado com ninguém. Posso dizer de coração, não ando zangado com ninguém. Já sei que nem toda a gente gosta de nós, não é? Mas de qualquer maneira, é assim mesmo. Portanto, eu agradeço a toda a gente que colaborou comigo, aos meus colegas, em primeiro lugar. Demos sempre todos muito bem, todos. Novos e mais velhos, também entendemos sempre muito bem. E por isso mesmo, o meu agradecimento também a eles. E aos moçambicanos, e não só, também o nosso muito obrigado, está bem? Estava-me a lembrar, eu não sei bem contar, há dias contaram-me que numa missa transmitida pela TVI, penso que foi no domingo passado, falava lá dos amados inimigos e companhia, etc. E um seu padre que celebrou a missa na TVI, eu não ouvi que tinha serviço, perguntou na igreja quem é que tem amigos, levanta o braço. Quase toda a gente levantou o braço. E agora, quem é que tem menos amigos, não sei o quê? Poucos levantaram os braços. Quem é que não tem inimigos? E uma pessoa só levantou o braço. E o senhor ficou virado. Então, a senhora não tem inimigos? Não, eu tenho 90 anos, já morreram todos. Eu não assistia a isso, mas contaram-me alguém que viu na televisão a missa, veio que contou isso. Não sei se foi verdade, se não foi. Portanto, apenas um velhinho levantou o braço. Quem é que não tem inimigos? E o pessoal, e a senhora não tem inimigos mesmo? Não, por que não? Eu tenho 90 anos, eles já morreram todos. Portanto, eu penso que eu não tenho inimigos. Se tiver, eu não devo nada a ninguém, sobre nenhum aspecto. Sobre nenhum aspecto, posso garantir. Portanto, muito obrigado a todos e desculpem qualquer falta da minha parte. Se ofendi alguém, eu perdoo ou que me perdoo também a mim. E, claro, ao Rotary Clube de Amarante, que são meus paroquianos, eu fiquei em frente à minha residência, ao lado da residência paroquial da Madalena, também os meus agradecimentos e os meus parabéns. Está bem? Felicidades, muito obrigado pelo convite e por este convívio. Está bem? Muito obrigado a todos.